Uma das maiores preocupações das autoridades da área da saúde em relação às drogas é o envolvimento dos adolescentes. A sedução das propagandas também está em debate. Então, como é que a gente se prepara para uma política de drogas do século XXI? Por que eu estou usando esse termo século XXI? Porque saiu recentemente, na revista Lancet Psychiatry, uma das grandes respeitadas revistas psiquiátricas do Reino Unido, um editorial dizendo que chegou a hora de sairmos do século XX no campo das políticas de droga e chegarmos no século XXI. Queria trazer para vocês as sugestões trazidas por um artigo de 54 páginas, publicado há poucos dias na revista Lancet, que se chama Saúde Pública e Política de Drogas Internacional. E eles fazem uma série de recomendações. Entre elas, descriminalizar delitos menores, não só consumo e posse, mas eles chegam a dizer da descriminalização da venda de pequenas vendas de droga. Eu não estou entrando nesse ponto, estou falando apenas de consumo e posse. A redução da violência associada ao policiamento das drogas, que se aplica principalmente a indivíduos de pele escura no Brasil. Trazer a redução de danos como um pilar central para os sistemas de saúde das políticas de droga. Tratar HIV, hepatite C, tuberculose de quem faz uso de drogas, entender que essa população é uma população majoritária para se fazer a prevenção da transmissão e da incidência dessas drogas. Formular políticas de drogas que não sejam danosas às mulheres. Tomar cuidados com a cadeia produtiva que está envolvida na produção de drogas. Como é que a gente resolve a questão de quando as pessoas param de plantar uma planta para fornecer droga ilegal, como é que isso pode ser substituído por uma outra opção econômica viável? E outras discussões aqui, que é que pensam, para concluir, os parlamentares brasileiros sobre esses assuntos. Então, rapidamente, eu vou mostrar. A pergunta feita para os deputados, numa amostra de 200 deputados, foi perguntado para eles se o usuário de drogas deve ser criminalizado. Se a gente somar os que dizem depende da droga e os que dizem não, o número chega a 80%. No caso dos senadores, o número é ainda maior. Então, os parlamentares brasileiros que responderam a essa pesquisa recusam a ideia de que o usuário de drogas deva ser tratado como um criminoso. O que eu queria destacar aqui é que droga começa na adolescência. E a primeira droga que o brasileiro usa é álcool. E descoberta dos últimos 10 anos sinaliza que o cérebro adolescente ele vai acabar de ser maturado aos 21, 22, 23 anos de idade. E a última parte maturada ou amadurecida é justamente a parte onde mora o bom senso. Ele é impulso simples, porque os impulsos vêm muito antes que o bom senso. Por isso que dependência química é uma doença que começa quase 70% na adolescência. Ou seja, quando nós formos fazer uma política de saúde pública para drogas, nós temos que, sobretudo, visar a proteção da criança e do adolescente. Porque o que acontece depois de 23 anos de idade vai encontrar um cérebro mais amadurecido e capaz de decisões mais sensatas. E como é que a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2009, declara, então, que, vencido o grande problema das infecções no mundo, agora no século XXI, e o Dr. Toffoli diz o que nós vamos fazer no século XXI, a Organização Mundial de Saúde responde: nós temos que nos cuidar do uso de álcool, nós temos que cuidar do uso de tabaco e do sobrepeso e obesidade. Nos países como o Brasil, de médio produto interno bruto, essas são as prioridades em saúde: álcool, tabaco e sobrepeso. Então, se nós vamos fazer uma política nacional sobre drogas, para começo de conversa, nós temos que priorizar álcool e tabaco. Se não fizer isso, nós estamos perdendo tempo. E álcool, nós temos que erradicar consumo de bebida alcoólica por menor de idade no país. Um trabalho da equipe do Dr. Ronaldo, sim, os adolescentes mostraram que eles estão muito expostos à propaganda de bebida alcoólica. Qual o impacto comercial do consumo de álcool por menores de 18 anos?
6% do mercado geral de bebidas. Ou seja, esperar que a indústria do álcool vai abrir mão dessa receita é ingenuidade atroz. Nós é que temos que fazer leis obrigando-os a abrir mão dessa receita. Quando só se descriminaliza o uso, já aumenta, como foi em Portugal, dobrou, triplicou o número de pessoas usando maconha. Você acha que vai diminuir o número de acidentes? Você acha que vai diminuir a violência? Porque atrás da maconha, o outro tráfico continua também. Não é só o tráfico para jovens, para adolescentes, porque o mercado-alvo do traficante de drogas, de qualquer droga, é a juventude. E é essa fase de transição aí da puberdade, adolescência, onde o cérebro é mais vulnerável. Outra questão mais grave, senador Lazer Martins, é que a dependência química não tem cura. Essa história de dizer que tem ex-drogado não é verdade. Não existe ex-alcoólatra, não existe ex-drogado, existe pessoas com uma doença crônica. Na Câmara dos Deputados, este projeto começou em 14 de julho de 2010. Foi iniciativa proposta do deputado Osmar Terra. Passou, como disse, por uma dezena de comissões na Câmara e foi votada e aprovada na Câmara em 28 de maio de 2013. E entrou aqui no Senado em 4 de junho de 2013. Aqui no Senado já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relator o senador Valadares, agora está aqui na Comissão de Educação e daqui sairá para mais 3 comissões, a de Assuntos Econômicos, a de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. Portanto, pelo que se vê, pelo retrospecto, é uma das leis mais discutidas no Congresso Nacional nos últimos tempos, em razão dos grandes envolvimentos sociais. Gostaria de reforçar mais uma vez, aqui nessa casa, que essa não foi um projeto de lei de poucas pessoas, foram de discussões infindáveis em todo o Brasil, visitando inúmeros outros países, fazendo comparação sobre outras leis, né? Então, eu acho que o Senado tem um poder, um papel muito importante da gente fechar esse projeto de lei. Concluindo, eu queria dizer o seguinte: o aumento da repressão não tem sido associado a respostas mais eficientes na América Latina no campo das políticas de drogas. Tratar o usuário de drogas como criminoso é iníquo e ineficaz. O impacto da descriminalização, segundo as evidências interdisciplinares, se ele existe, é positivo. E a pergunta é, as pessoas perguntam, o Brasil está preparado para descriminalizar? Eu acho que a pergunta é, o Brasil está preparado para assumir o ônus de uma política de drogas que é do século passado? E me lembrei de um pensamento do Voltaire. O Voltaire disse uma vez que quando a discussão é demasiadamente prolongada, é porque nenhuma das duas partes tem razão, né? Esse é um assunto em aberto. Acho que existem consensos. Eu sugeriria que... eu faria um alerta para a comissão agora do Senado que lesse esse projeto de lei à luz do que propõe a Organização Mundial de Saúde. É a entidade máxima de saúde no mundo. Nós estamos falando de um assunto de saúde e que eu me associo ao Ronaldo em sugerir que já passa da hora dele ser aprovado. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.